você que está ligado no canal de YouTube aqui de O Tempo. O Café com Política de hoje recebe o vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, do PRD, para contar um pouco para a gente dos trabalhos, da atuação dele na Câmara Municipal da capital mineira, dos projetos de proteção aí aos animais e para a gente falar um pouco de política também. Vanderlei, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Café com Política. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Ciro. Um prazer todo nosso estar aqui mais uma vez, né, e cumprimentar todos também que estão nos assistindo. Vanderlei, vamos começar do início, vamos dizer assim. Quero saber da sua trajetória, do início da sua trajetória com a política. Como que foi que tudo começou? Foi muito interessante. Meu pai já era envolvido com lutas comunitárias, com a política ali da região do Barreiro, propriamente dita ali no Vale de Jatobá, então desde menino já admirava a política. Fiz um estágio na prefeitura aos 16 anos e com 22 anos aproximadamente já estava como assessor de um vereador na Câmara Municipal, isso em janeiro de 2004. E ali na Câmara eu fiquei por 1 ano e meio, fui para a prefeitura como assessor de comunicação, minha formação é publicidade e propaganda, e depois pós-graduei em marketing político. E na prefeitura, na Regional Barreiro, fui assessor de comunicação, gerente de orçamento participativo, chefe de gabinete, secretário adjunto e secretário municipal, tudo ali na gestão do prefeito Márcio Lacerda. Tive uma experiência como secretário adjunto também em Contagem, voltei para ser chefe de gabinete na Câmara Municipal, depois na Assembleia Legislativa, e em 2020 fomos eleitos para o primeiro mandato e agora reeleito para o segundo mandato. Qual que foi a principal motivação sua para entrar na política, para se candidatar ao cargo de vereador, Vanderlei? Eu acho que para estar na política, a pessoa tem que ter uma vocação. E a vocação é essa de servir, é de você constatar algo e tentar solucionar, articular. Eu acho que essa questão da política ela é encantadora, né? O poder de você trabalhar por algo, conquistar e ver essa conquista. Ainda no movimento estudantil ali, ainda como presidente de Grêmio Estudantil também, a gente já teve essa experiência. E então é gratificante você passar por um lugar, por exemplo, e ver uma conquista, seja como secretário ou já como vereador. Através das emendas a gente consegue ver algo também concreto, a gente consegue viabilizar projetos. Então isso tudo é muito gratificante. Eu acho que esse é o retorno maior que a gente tem da política, é poder realizar. Bom, você disse da sua formação, né, em publicidade e propaganda, tem experiência também com marketing político. Como que essa formação, essa sua experiência nessa área, como que isso tudo te ajudou hoje a tornar o seu mandato mais atrativo, comunicar o que você faz aí para o seu público? Como que isso te ajuda no dia a dia? Acaba que a própria publicidade, ela também foi no período que eu estava na faculdade, que eu vim para a política de fato, né, como assessor na Câmara Municipal. Ela foi despertando para esse lado. Então eu nunca cheguei a exercer, por exemplo, a publicidade numa agência convencional. Já estava sempre ali na questão de assessoria política, dando um suporte aos parlamentares, que a gente sempre, né, esteve ali caminhando lado a lado. Então, geralmente na prática a gente coloca dessa forma. Acaba que, às vezes, para colocar em prática no próprio mandato, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Sempre é bom um olhar externo, então a gente tem alguns amigos que nos ajudam nisso, porque às vezes a gente por dentro ali do assunto e para nós mesmos acaba que há alguma dificuldade nisso, né? Não é que a casa do ferreiro espeta de pau, mas eu acho que a gente tenta fazer algo interessante, mas sempre buscando também opiniões externas e da própria assessoria de comunicação que a gente tem lá na Câmara. Agora, Vanderlei, do início lá do seu primeiro dia, né, como vereador até agora, quais são os principais desafios no mandato, no dia a dia que você enfrenta? O que para você é mais difícil? Quando eu entrei na Câmara Municipal, já tendo experiência de executivo e também de assessorar na Câmara como chefe de gabinete, a gente sabe que não dá para criar uma expectativa que você vai resolver tudo de forma imediata, porque tem todo um processo, toda uma tramitação de projetos, por exemplo. Então a gente já tinha ciência de todos esses desafios. Mas a gente veio superando, a gente criou importantes leis para a cidade, outras ainda tramitando, e sempre buscando toda uma articulação. Eu nunca tive um projeto rejeitado em plenário, então sempre com muita articulação, não só com os pares, mas também com o Poder Executivo, para que o projeto não fosse vetado. Então, tudo muito dentro dessa linha, né?
Então é um desafio você propor um projeto, seguir com ele ali em cada comissão. Então, por exemplo, quando a primeira lei assim, de impacto do primeiro mandato foi a proibição de eventos que promovam crueldade animal, ou seja, rodeios, vaquejadas. Então Belo Horizonte não pode ter esse tipo de evento, né, desde 2021. Então foi um projeto que eu tive que articular, para a gente superar. Foi assim também com a redução do prazo das carroças, o fim das carroças em Belo Horizonte. Também foi um projeto muito exaustivo em termos de articulação, de desafios. E tantos outros, a gente teve que mesmo ter uma dedicação integral para viabilizá-los, e assim a gente vê em prática na cidade. Bom, você começou a citar, eu queria falar um pouco desse seu olhar para o mundo, para as causas animais aqui em Belo Horizonte, né? Como que surgiu o seu interesse? É de criança, vem de família, para ter esse olhar, esse cuidado especial para com os animais? Vem desde criança, né? Lembro ainda da minha primeira cachorrinha, assim, que lá em casa sempre teve, mas da Bolinha, que era uma sem raça definida também, que foi até seus 16 anos, morreu ali velhinha. E a gente sempre gostando, admirando. E a militância, de fato, ela começa em 2018, ao lado do deputado federal Fred Costa, quando quando eu me ingressei no partido, aí eu vi a liberdade que a gente tinha para poder atuar. Como secretário municipal, a gente sempre fazia algo pela causa, mas sem uma militância. Mas eu me lembro que a gente, por exemplo, inaugurou no Barreiro o primeiro centro de esterilização de Belo Horizonte. Foi no Bom Sucesso, agora ele foi transferido de local até a pedido nosso. Então, essa causa vem de cedo, e a militância de 18 para cá. A gente pode falar que houve, Vanderlei, um avanço nas discussões relacionadas aí aos direitos, aos animais, aos cuidados, à proteção para com os animais. E além disso, você vê um horizonte positivo, há esperança de melhorias, melhores dias para os bichinhos de uma forma geral? Eu creio que sim. A gente tem avançado dia após dia. Não tem sido fácil, ainda há muito aquela sensação da gente estar enxugando gelo, mas nós tivemos avanços, principalmente na área legislativa, tanto nas câmaras municipais, onde vários protetores vêm sendo eleitos cidades afora. No Congresso a gente tem uma bancada que tem se fortalecido, mas ainda há uma oposição muito grande no Congresso em relação principalmente a alguns conflitos com a bancada ruralista, por exemplo. Mas eu acho que para a gente acabar de avançar, nós precisamos de ter o poder executivo mais comprometido, porque nós temos situações que só vão se resolver se o poder executivo, e tanto a nível municipal, estadual e federal, abraçarem de fato. Então a gente sempre tem o exemplo da Holanda, como que ela resolveu o problema da situação de animais em situação de rua, e a solução da Holanda ela é aplicável a qualquer lugar do mundo. Mas precisa principalmente que fosse algo a nível federal ou no mínimo estadual, para que a gente pudesse ter uma solução. Que hoje, quando se fala na proteção animal, a gente logo pensa em animais em situação de rua, principalmente cães e gatos. Em Belo Horizonte se fala em torno de 40 mil, por exemplo. É muita coisa. É muita coisa. Então como nós vamos resolver esse problema? Isso, e pelo Brasil afora, então, dá para se imaginar. E não é questão de construção de abrigos que vai resolver o problema. Então, rapidamente, o que a Holanda fez? Primeiro, proibiu a comercialização. Se você quer ter um animal, você vai adotá-lo. Segundo, quem adotar vai ter um incentivo fiscal. Você vai ter um desconto em algum tipo de imposto seu para te motivar a ter ali o animal e ter uma condição de trato. O animal com microchipado, com seus dados, aquele animal foi visto na rua, ele fugiu, você vai ter uma advertência. Você abandonou, é uma multa pesada, você vai estar restrito de várias situações. E com isso, qual que é a situação hoje? Não tem mais um animal em situação de rua na Holanda. E fila de espera para adoção, os abrigos todos vazios, porque muitas das vezes a gente recebe muitos pedidos nesse sentido. Tem um animal na minha porta aqui, tem alguma ONG que pode recebê-lo, a prefeitura pode recolhê-lo? A prefeitura tem uma capacidade mínima assim, de absorção. E quando você pega também a questão da prefeitura, ela tem uma política que, se o animal, quando faz o teste nele e é constatada a leishmaniose, por exemplo, ele ainda sofre a eutanásia. Hoje a leishmaniose é tratável, mas a prefeitura ainda tem essa política. E os que não têm a leishmaniose vão ser tratados, vacinados, castrados e é colocado para adoção.
Para facilitar essa adoção, na legislatura passada, nós criamos uma lei que obrigou a prefeitura a criar um site identificando todos os animais que estão sob a tutela dela para adoção, para facilitar a pessoa que queira adotar um animal, porque os animais ficam no CCZ lá de São Bernardo, para a pessoa se deslocar até lá para saber era difícil. Então, muitos animais perdiam a oportunidade de serem adotados. Com a nossa lei, com a criação do site, a pessoa, então, ela entra facilmente no site da prefeitura, é o Adote BH, vai ter lá o link e ela consegue visualizar todos os animais que estão para adoção. Então, esse foi um avanço que a gente teve. Mas se o animal ainda não for adotado, a política é de devolver o animal para o lugar que ele foi resgatado. Se entende também que o animal ele vive melhor de forma comunitária do que num abrigo. E então a gente tem também exemplos do animal ser bem cuidado a nível comunitário, ali os vizinhos, mas há situações de risco ali de atropelamento e também há locais que um ou outro morador não gosta daquela convivência e acaba envenenando e prejudicando ali os animais em situação de... Há pouco tempo nós tivemos uma matéria, né, que uma câmera filmou o rapaz, acho que no bairro das Indústrias, pondo fogo numa casinha de um cão comunitário. Então, assim, o cão comunitário ele tem muito mais desafios. Então, o ideal mesmo é a adoção responsável e quem ganha com a adoção é quem está adotando principalmente, porque está levando para casa um amor ali incondicional. Quando você falava, eu fui entrar no site aqui, a Adota BH, no site da prefeitura, né? E o interessante é que às vezes a pessoa quer ver, né? Já tem a foto aqui, exatamente, tem o nome do animal, né? Fala que, por exemplo, eu peguei uma gatinha como exemplo, fala que ela é fêmea, que não tem nome. Nesse caso, né? Outros animais têm os nomes aqui. Fala a idade, é uma gata adulta e tem a história também, né? Historinha, um resumo da história do animal. Depois da implementação desse site aqui, eu acredito que melhorou muito essa questão. A gente, não sei se você tem esses dados, mas o número de animais adotados deve ter aumentado bastante. A gente está até oficializando a prefeitura através de um requerimento da nossa comissão, perguntando já o resultado de até hoje da implantação do site para cá, quantos animais foram adotados e comparando a um período ao mesmo tempo assim para trás, o que era adotado sem o site, porque eu tenho certeza que teve avanço. A gente precisa que a prefeitura divulgue mais também essa ferramenta, que é interessante também para ela e para o município. Então, eu acho que isso aí facilitou muito, né, a vida aí de quem quer adotar e também dos animais que estão ali disponíveis. Agora, Vanderlei, outro projeto aí ligado às causas animais, de sua autoria, é em relação a que já é lei, né? Vai ser implementado em janeiro de 2026, é o fim das carroças circulando por Belo Horizonte, né? Como é que estão as questões relacionadas à implementação dessa lei? A lei, originalmente, ela previa o fim das carroças numa transição de 10 anos. Seria em 22 de janeiro de 2031. E com 2 anos e pouco dessa lei em vigor, a gente percebeu que o número de denúncias a maus tratos aos cavalos continuava aumentando, a situação dos cavalos nas ruas da mesma forma, sempre soltos, se alimentando de lixo, ingerindo plástico, morrendo, acidentes de atropelamento. E a gente percebeu que 2 anos e meio nada tinha acontecido. Então, a gente resolveu antecipar esse fim. Aprovamos com muita também articulação na Câmara Municipal a redução em 5 anos. E o prazo, então, a gente está aí pouco mais de 2 meses, que é 22 de janeiro de 2026, a data final para que a gente tenha esse tipo de tração na cidade. É um projeto que foi amplamente apoiado pela população. Em nenhum momento é uma luta nós contra eles, ou seja, não temos nada contra os carroceiros. O que a gente quer é que agora, com o suporte que a prefeitura tem proposto a eles, através de todas as suas secretarias, todas as temáticas, é que eles tenham um suporte e façam uma transição segura para eles, né, tendo outras oportunidades. Houve, né, de fato, resistência por parte de alguns, mas eu tenho certeza que uma vez essa profissão, vamos chamar assim, sendo finalizada, outras oportunidades surgirão para eles, porque eu não vejo ninguém largando uma profissão e indo para a carroça. O que eu vejo é passando de pai para filho. E às vezes aquela pessoa nunca pensou em fazer outra coisa. Então aqueles, por exemplo, que puderem tirar a carteira, a prefeitura vai ajudar com subsídios de alguma forma,
com um veículo motorizado, ela vai poder, às vezes, gerar mais renda do que ela gera hoje com o animal. Vai diminuir na cidade, com certeza, a deposição clandestina de lixo, de entulho. Porque eu já vi carroceiro depositar entulho a um quarteirão da URPV, por exemplo. Então, enquanto secretário da Regional Barreira, a gente enfrentava esses problemas de forma constante. Então, eu creio que, em pleno século XXI, uma metrópole igual a Belo Horizonte, uma cidade de morro, não suporta mais esse tipo de tração. Então, vai ser seguro para os animais, vai ser seguro também para os próprios carroceiros, que vão buscar outra forma de renda digna e sem a escravidão animal. Hoje, em números, a gente tem mais ou menos quantas pessoas que trabalham? Tem aproximadamente cerca de 450 é o que a SLU nos informou por último, porque o cadastro que foi feito, alguns carroceiros boicotaram esse cadastro, acharam que não deveriam fazer. Eu creio que agora eles vão ter que correr contra o tempo, porque a prefeitura, para criar uma política pública para eles, tem que ter eles cadastrados. E não dá para ficar cadastrando todo dia gente que às vezes nem é carroceiro. Então, a quantidade de carroceiro que frequenta as URPVs de Belo Horizonte, se chega aproximadamente nesse número, porque ainda são cerca ali de 650, 600 que frequentam, e tem um dado que cerca de 20% é da metropolitana. Lembrando também que quem é carroceiro da metropolitana, a partir do dia 22 de janeiro, não vai poder acessar as URPVs de Belo Horizonte com as carroças, porque vai estar proibido o trânsito de carroça em Belo Horizonte. Então, a gente tem também aí o empenho da prefeitura, né, do prefeito Álvaro, em ter aí um pulso firme quanto a isso, porque a gente precisa desse pulso firme logo no início, para que de fato a prática ela seja encerrada, né, de imediato. Vai haver fiscalização, então, a partir do dia 22 de janeiro. 22 de janeiro é o que a gente está chamando de dia D, né, o fim das carroças em Belo Horizonte. Vereador, e caso a pessoa não tenha para onde enviar o animal, o cavalo, o que foi pensado nesse sentido, caso a pessoa não queira ficar com ele? Quando o prefeito Fuad sancionou a nossa lei, ele criou também um decreto em favor dos animais, em favor dos cavalos. A prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente tem trabalhado muito em questões de convênios, com ONGs, com santuários que possam receber esses animais, e a prefeitura também está reestruturando algumas áreas que ela possuía de recebimento de animais. Mas eu não sei, mais ou menos, aí a gente pode falar que aproximadamente, se a gente tem 400 e poucos carroceiros, a gente deve ter cerca de 1.000 animais na cidade, cada um tem em média 2 ali. Não necessariamente esses cavalos serão devolvidos ou entregues à prefeitura, até porque eles têm a tutela do animal. O que eles não vão poder é colocar esses animais com carga de trabalho na cidade. Eu temo muito que esses animais, junto com as suas carroças, sejam comercializados para a região metropolitana, onde ainda há cidades que permitem, né? Então, a gente torce muito para que eles entreguem, não abandonem, mas procurem entregar, uma vez que vai ficar inviável para eles mantê-los, do que vender até para a região metropolitana. Mas o que for abandonado ou que foi entregue, a prefeitura está se estruturando para dar a eles aí um final de vida em paz, seguro e sem trabalho. Vanderlei, outro ponto ainda dentro desse assunto da causa animal, né? Tem a lei também que obriga o condutor que atropelar o animal a prestar socorro, né? O que vocês já têm de dados sobre essa lei em BH? É a lei Dudu. Uma vez que o cão Dudu foi atropelado de forma muito cruel no bairro Buriti, isso foi uma matéria também de grande repercussão, e hoje ainda algumas reclamações no sentido assim: eu atropelei o animal, vou levar o animal para onde? Você que atropelou, porque até então o animal é atropelado, ele fica lá agonizando, vem um protetor, vem uma pessoa que mora próximo, vai ali, presta o socorro e acaba arcando com os custos que não são baratos. Então, nesse caso, a responsabilidade é de quem está dirigindo. O condutor, quando ele assume o volante, ele é responsável por qualquer ato ali atrás do volante. Mas até essa desculpa, ela também está chegando ao fim. Nós temos um compromisso também da prefeitura, em breve, de termos um pronto atendimento veterinário 24 horas na cidade. Hoje a gente tem o Hospital Público Veterinário que atende por senhas, são 45 senhas de segunda a sexta,
mas a ideia, que era um compromisso do FUAD e o prefeito Álvaro também assumiu, é que a gente tem esse pronto atendimento, que além de atender a demanda normal, ela vai poder atender também esses casos de atropelamento. Hoje, a guarda, principalmente, tem o seu destacamento ambiental, ela é muito acionada nesse aspecto. Para a gente identificar ali o condutor que atropelou e não prestou socorro, é importante ter alguma filmagem, né? Alguns dados desse sentido, mas é algo também que a gente está oficializando. A prefeitura, a gente estava esperando um certo período para a gente estar oficializando e saber qual que é o retorno de chamados que teve, seja no 156 ou na própria guarda municipal, para a gente ter ciência do que isso já avançou na cidade. Mas até pela divulgação da lei, há casos de atropelamentos também que a gente não fica sabendo. O próprio condutor já presta o socorro de forma imediata, e se ele tiver às vezes num lugar de risco, por exemplo, eu estou numa comunidade que atropelei, eles vão me lixar aqui. Ele tem a obrigação de um lugar seguro acionar também, seja a guarda, seja pelo 156, ele tem que provar que ele fez algo para que aquele animal fosse socorrido. Para fechar nossa conversa em relação a esse tema animal, eu queria falar um pouco da sinoterapia, né? Que vocês tiveram aí no último dia 10, uma audiência pública, né? Para debater esse assunto. Como que foi esse encontro, essa reunião? Foi algo assim fantástico. Eu já havia criado a lei na cidade regulamentando a permissão dos hospitais em receber o cão para visitar o seu tutor que está internado. E agora a gente está avançando para um segundo passo, que é ter a terapia assistida por cães. Então, por exemplo, o Hospital de Transição ali, Paulo de Tarso, ele já faz esse trabalho de terapia assistida através dos cães da Polícia Civil. É algo fantástico. E ainda também há alguns projetos aqui na cidade, da Chanel, por exemplo, que é uma Golden. Tem também o Hulk, que é um São Bernardo, que já fazem também esse trabalho de visitas voluntárias nos hospitais. E alguns hospitais têm recebido muito bem vamos chamar assim, o cão terapeuta, mas é necessário que fosse regulamentado na cidade. Então nós propusemos uma lei que começou a tramitar, regulamentando a sinoterapia na cidade, e ontem no dia 10 nós tivemos uma audiência pública justamente para tratar desse ponto. Ali estavam representantes de alguns hospitais da cidade, tutores desses animais que já fazem a terapia, lembrando que o animal ele tem que ser bem treinado, e aí a gente defende sempre, é uma lei minha também, que o adestramento não seja o punitivo, mas o positivo. Nós criamos uma lei na cidade também que proíbe o adestramento punitivo. Na época também foi um grande embate aí com os adestradores, que sempre usam métodos punitivos, mas o método positivo, ou seja, aquele que quando o cão ele acerta o movimento ou o ensino ali, ele recebe um benefício, é muito maior do que quando ele é punido, né, com algum castigo ali, quando ele não faz aquilo que se pede. Então, o cão tem que ser muito bem preparado, porque isso vai ser seguro para o cão e também para os pacientes. E lembrando que o benefício, além do benefício que o cão tem e os pacientes terão, a equipe médica também é beneficiada, porque traz um momento de alegria. Eu já acompanhei algumas visitas no Santa Casa, por exemplo, no próprio Paulo de Tarso. A equipe médica ela se envolve também naquela ação, traz um alento, é um momento que quebra ali aquele clima pesado de hospital, de CTI, e ali há um alento e é muito gratificante, principalmente quando aí parte o coração, ainda mais a gente que é pai, ir numa oncologia pediátrica, igual nós já fomos ali no Santa Casa, e ver a alegria daquela criança, porque naquele momento ela não está pensando no problema dela, não está pensando, mas ela está pensando naquela alegria que ela está tendo ali, naquele encontro com aquele cão. É um momento de distração ali para essas crianças, né? Exatamente. Vanderlei, agora falando um pouco sobre anel rodoviário, o que tem chegado aí da Prefeitura para a Câmara em relação à reforma do anel? O prefeito esteve há pouco tempo na China, onde garantiu recursos anunciados por ele, para que de fato a gente tenha as grandes obras que o anel tanto espera, né? Que são todos aqueles viadutos, né, que bifurcam ali as 3 pistas, tornando em 2, onde que a gente tem os gargalos, é onde a gente tem maior índice de acidentes também ali, principalmente na área do Betânia, próximo ao Barreiro. Então a gente espera que essas obras aconteçam quanto antes, todos esses viadutos possam ser alargados. Hoje, em termos de manutenção, a gente já percebe um grande avanço,
porque quando era do DENIT, governo federal, a gente não tinha quem impedir de forma rápida ali uma ação de limpeza, seja de tapa-buraco. Hoje o anel ele foi, né, o seu piso foi reestruturado ali, e então a questão de limpeza, a questão de presença, a BH Trans podendo atuar, isso a gente percebe um auxílio próximo, né? Agora, é um anel que está se tornando também ao mesmo tempo quase que uma avenida, né, local, né? Então a questão da velocidade sendo controlada aí com rigor, né, com os radares, e buscando também, né, se evitar acidentes. Mas acho que essa função de avenida ela vai se contemplar quando a gente tiver o rolo do anel, né, que aí tira também essa questão do trânsito pesado do anel. A gente precisa também de mais uma área de escape nessa descida ali do Betânia, que foi feita já, colaborou bem, mas ela está muito em cima, né? Então uma mais embaixo acho que vai ser fundamental também, e eu acho que isso já está em fase de estudos. Agora, outra questão que eu queria ver com você é que a Câmara também aprovou o projeto que proíbe publicidade de casas de aposta online, né? Como que estão essas discussões relacionadas a bets, a essas apostas hoje na Câmara Municipal? A preocupação que a Câmara tem é com o tanto de notícias que vem chegando de pessoas cada vez mais viciadas nisso, perdendo o que tem e o que não tem. Tivemos há pouco tempo aquele caso trágico do filho em relação à mãe professora. Então, assim, é um caso, a Câmara praticamente está unânime em o que ela puder fazer a nível de ferramenta municipal, ela colocar em prática. Eu não sei na prática em si se esses projetos vão resolver de alguma forma, porque vai esbarrar em alguns pontos constitucionais. Então é um assunto de fato bem polêmico, mas que há um compromisso tanto de bancada de esquerda, direita, de que isso possa avançar e a gente puder assim, contribuir o máximo contra essa situação que está dominando tudo, né? Agora, falando um pouco de política, Wanderley, como que é a relação hoje, a sua relação, a relação dos demais vereadores entre si na Câmara e a relação também dos vereadores com o prefeito Álvaro Damião? Como é que está hoje? A Câmara, a relação entre os pares ali, ela tem sido muito boa até. Nós temos, logicamente, as questões ideológicas que têm sobressaído, mas tudo fica muito... Cada um respeita muito a opinião do outro, tem os embates em microfone, isso é natural também do parlamento, mas não há inimigos, né? Então, todos ali se cumprimentam, todos conversam normalmente, às vezes um assina projeto do outro, mas o embate, aí às vezes a pessoa fala, mas são embates ideológicos, questões federais, mas eu acho que tem tudo a ver também na questão municipal. Tanto nós, vereadores à direita, quanto aos de esquerda, eles têm toda a autonomia de manifestar aquilo que acreditam, porque aquilo que a gente acredita é o que nos move também a caminharmos. Então, e essa relação ela tem sido muito nessa questão. Em relação da Câmara com a Prefeitura, nós já tivemos tempos, né, complicados lá para trás. Hoje há uma relação também de respeito. A gente assim, não tem um ou outro vereador, às vezes, numa questão mais de oposição, mas na verdade o que a gente tem é base e vereadores mais independentes. Eu nem chamo, a gente não pode se dizer que hoje nós temos X vereadores de oposição. Acho que são vereadores que buscam uma independência, porque aquilo que são projetos bons do Executivo, que eles acreditam que sejam bons na visão deles, eles têm votado positivamente, e isso reflete tanto na esquerda quanto na direita também. Mas a relação tem sido boa, a Prefeitura tem mantido diálogo. Obviamente que às vezes um vereador ou outro vai esbarrar numa dificuldade com o secretário A ou B, mas no geral tem sido muito positivo. 2026 já está aí chegando, temos eleições. Você tem algum plano, algum projeto para se candidatar a algum cargo, deixar a Câmara Municipal? Eu entendia que um mandato tinha que ser cumprido integralmente. Nós cumprimos o primeiro mandato, estamos aí agora indo para metade do segundo, e por uma decisão partidária do PRD, do deputado federal Fred Costa, estou como pré-candidato a deputado estadual. A gente entende também que é uma forma de potencializar a nossa atuação, seja em Belo Horizonte, também no estado, e
tendo então essa possibilidade, ampliar esse trabalho, seja da defesa animal, seja também da defesa do municipalismo. O que você espera dessas eleições de 2026? Até então a gente estava tendo um cenário aí de muita polarização, alguns fatores, alguns acontecimentos fizeram com que, por exemplo, o presidente Lula, de acordo com algumas pesquisas, né, assumisse aí de certa forma a maioria dos votos, né, de acordo com esses levantamentos. O que a gente pode esperar na sua avaliação para 2026? Eu creio que ainda a gente não vai fugir da polarização de esquerda e direita, né? Não falando de Lula e Bolsonaro, mas quando a gente vê também esses levantamentos, o Lula em primeiro, a gente percebe que os candidatos da direita estão fragmentados. E quando se soma essa intenção de voto de todos os candidatos da direita, ela ultrapassaria o atual presidente. Eu creio que a gente não vai conseguir fugir da polarização, mesmo se funilar em segundo turno um candidato que seja mais, mesmo sendo ao centro, mas ele enfrentando um outro polo, naturalmente acaba indo para a discussão, que foi o que aconteceu na eleição municipal de Belo Horizonte. O Fuad sempre mais ao centro, até a sua trajetória foi mais ao centro-direita, mas quando ele enfrentou o PL no segundo turno, obviamente que a esquerda não iria apoiar o PL, apoiou o próprio Fuad. Isso traz uma própria polarização, porque o outro lado ele faz questão de trazer o embate polarizado, que um polo depende do outro. Então, eu acho que nós não vamos conseguir fugir, seja a nível federal, principalmente, mas a nível estadual também, nós vamos chegar nesse ponto. Eu acho que ainda não tem espaço para uma candidatura que se apresenta como centro poder se deslocar desses polos ainda. Por mais que há levantamentos que todo mundo está cansado dessa polarização, de fato estamos, mas na hora que vai funilando ali, a questão ideológica ela pesa. Então, e o centro é o que decide a eleição de fato, mas ele sempre decide por um lado ou por outro, porque ele também não consegue colocar no segundo turno, às vezes, uma pessoa, né, que seja de centro de fato, né, mas sempre com algum apoio, seja à direita, seja à esquerda. E para o governo de Minas, como que você analisa o atual cenário, né? Alguns nomes já se colocaram à disposição, dizendo que vão ser candidatos, né? Como o vice Matheus Simões, o vice do atual governador, Gabriel Azevedo, outras pessoas são cogitadas, como é o nome do Nicolas, que não confirmou, mas diz que o nome pode ser uma possibilidade. Como que você avalia esse cenário que está se desenhando? A nível de estado, a gente percebe, se o Nicolas tomar uma decisão de ser o candidato a governador, há levantamentos, né, dele já ter uma disparada grande, e com a candidatura dele, eu já ouvi o Cleitinho em outros momentos dizendo que não seria candidato, enfrentando o Nicolas, então seria uma candidatura que consolidaria a direita na dianteira. A gente percebe que a esquerda não tem nenhum nome hoje competitivo, tanto que se busca algum nome para ajudar, apoiar, que seja, e a questão... Foi colocado, né, o nome do Calil, o próprio Gabriel há poucos dias, mas a gente percebe a dificuldade que há no interior como um todo. O Calil, por exemplo, era conhecido no mundo do futebol, o prefeito de Belo Horizonte enfrentou um interior que não o conhecia. O governador, né, o Matheus, deve ser a partir de abril, não sei se o Zema vai antecipar antes, mas o Matheus, ele assumindo a cadeira de fato, ele tem tudo para ter também um crescimento. Hoje há um alinhamento do nosso partido com ele, e então a gente espera que ele possa crescer, né, a nível de estado aí, em termos de conhecimento. O Fuad foi assim também na prefeitura, teve uma arrancada ali com 4%, 5%, muito desconhecido, e assim também é o desafio que o Matheus vai ter. O fato de ser desconhecido não te dá uma pontuação positiva agora, mas também não te traz rejeição, igual os que são mais conhecidos já possuem. Tá certo, Vanderlei. Agradeço muito mais uma vez, você que já tinha participado de outras edições, de outros projetos aqui de O Tempo, né? Muito obrigada por estar conosco hoje no Café com Política. As portas estão sempre abertas para você. Obrigado, eu que agradeço o convite e à disposição sempre. Tá certo, hoje a nossa entrevista por aqui, portanto, foi com o vereador por Belo Horizonte, Vanderlei Porto, do PRD. E fique ligado aqui no canal de O Tempo, porque amanhã sempre tem aqui para você disponíveis novas entrevistas, trazendo novos projetos e falando também de política com café. Até a próxima.